nascia na família de sacerdote, seguia o ritmo, era sacerdote também. Todos da família de levita também era levita, porque a bênção acompanhava ele. A geração, a genética acompanhava eles. E então não foi diferente com a família de Eli. Eli, o homem escolhido por Deus para servir ao Senhor como sacerdote, juiz de Israel, julgava as causas do povo e ao mesmo tempo levava as petições do povo para Deus. Naquele tempo o povo não podia, não tinha permissão de entrar na congregação, no santuário e falar diretamente com o Senhor. Era para isso que servia o sacerdote, aonde o povo levava suas queixas, levava seus problemas, depositava diante do sacerdote, o sacerdote julgava a sua causa e levava diante de Deus e buscava uma resposta da parte de Deus para o povo e entregava ao povo. Ou seja, o sacerdote era o intermediário entre o homem e entre Deus, porque o homem muitas das vezes cheio de pecado, se entrasse, subisse no santuário de qualquer jeito, caía duro lá, morria. Então não tinha permissão, tinha que ser um homem separado, um homem escolhido por Deus, que viesse da família sacerdotal, e este homem era Eli. Mas, amados irmãos, quando Ana, mãe de Samuel, ainda não podia dar à luz, porque era estéril. Essa mulher, o seu marido Elcana, toda vez quando subia para poder entrar na casa do Senhor, para ter com Eli, ela orava, ela jejuava, ela chorava, ela se humilhava. E Deus, através de Eli, respondia para aquela mulher. E ela subia a primeira, ela subia a segunda, porque a família dela não estava completa, estava incompleta. Faltava alguém para dar alegria a ela, porque ela estéril, não podia dar filho, ter filho, nem dar um varão ao seu marido. E aquela mulher naquele tempo, que não poderia dar um filho ao seu marido, e principalmente um filho varão, ela não tinha muita serventia, ela não era olhada com os bons olhos, ela era deixada a igreja de lado. Mas essa mulher se humilhava, essa mulher se suplicava, chorava. Mas chegou um ponto, um dia, de tanta humilhação, de tanta lágrima, ela sobe para falar com o sacerdote. E o próprio sacerdote ali julgou aquela mulher, dizendo que ela estava embriagada. Mas, irmão, ela não estava embriagada, porque quando estamos na presença do Altíssimo, não importa quem está do nosso lado direito, não importa quem está do lado esquerdo, na frente e no fundo. O importante é que eu tenho que descer na presença do Senhor, que eu tenho que derramar diante do Senhor, que eu tenho que chorar, que eu tenho que me humilhar diante do Senhor. E quem quiser pensar de mim, que pense, mas eu tenho que entrar na presença do Altíssimo, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então ele, como juiz, começou a julgar a causa daquela mulher. E ela disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Porque ninguém entende, irmão. Quando você passa por luta, por provações, você quer se chegar mais a Deus. Você quer sentir Deus. Você quer chorar, mas é na presença do Senhor. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. E muitas das vezes ninguém entende isso. E olha para você e começa a julgar. Ele não está bem. Ainda está sentindo alguma dor, ele está com algum problema. E ele, como tinha, irmão, a função de julgar, ele julgou, mas julgou errado. E aí depois ele abençoou
Jesus. Começa a mudar a história. No tocante a seus 2 filhos, começa a passar a mão pela cabeça. Ei, moça! Ei, rapaz! O Senhor não quer você na rebeldia. O Senhor não quer você desobedecendo seu pai nem sua mãe. O Senhor quer que você ande no caminho certo, no caminho correto que Ele te ensina. O Senhor está dizendo aqui, louvado seja Deus, que está na hora de acabar com a rebeldia dentro do lar, porque Ele constituiu o pai como cabeça do lar, a mãe como a segunda do lar, e você não tem domínio sobre o teu lar, mas são os seus pais que mandam na tua casa. Ramamai Campuri. Deus manda te dizer: obedecei aos vossos pais, filho, para que se prolongue a sua vida aqui na terra. Finéia era um dos filhos. Ofni era o segundo filho. 2 jovens sacerdotal, separado, mas andava de qualquer jeito na casa do Senhor. Era mau exemplo, desobediente, rebelde. Ei, eu não estou dizendo que aqui tem pessoas assim não, mas a palavra do Senhor, ela está falando que havia 2 jovens que não obedeciam seus pais, que não obedeciam o mais velho, que era mau exemplo dentro da casa do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que chega de tanta rebeldia, que aqueles 2 rapazes, ele se prostituía, ele adulterava, porque Finéia era casado e tinha deixado a sua esposa grávida dentro de casa. E pegava as mulheres que andavam na porta do templo para se prostituir, para adulterar. Essa família, irmão, era para ser projeto de Deus. Essa família era para ser exemplo naquele lugar, naquela cultura, naquele tempo. Mas tinha tudo para ser uma grande bênção. Tinha tudo para a bênção do Senhor acompanhar aquela família. Mas de repente, por causa da rebeldia, a história muda. Por causa da rebeldia, louvado seja Deus, aleluia, tudo mudou. Finéia e Ofni começa a bulir nos intestinos de Deus aquilo que ele não tinha permissão. O povo fazia o sacrifício porque no tempo eram animais que tinha que trazer para sacrificar a Deus naquele tempo. Hoje não. O sacrifício que você tem que fazer é o jejum. O sacrifício que você tem que fazer é a oração. O sacrifício que você tem que fazer é acordar de madrugada, se consagrar ao Senhor. Hoje o sacrifício é diferente, porque estamos no tempo da graça. Hoje é tudo diferente. Mas naquele tempo, amados irmãos, eram animais que eram trazidos. E quando os animais vinham diante do altar, e muitos começavam a sacrificar aqueles animais, a queimar, louvado seja Deus, aquela carne. Ofni e Finéia vinha na frente e começava a tirar pedaço para deleito da sua carne, do seu corpo, para comer aquilo que não pertencia a ele. Amém, igreja? Amém. Para poder comer, irmão. E o pecado dele estava aumentando. E Deus não estava mais se agradando. Esse Eli ensinou a ele. Chamava, repreendia, mas não dava a vara da disciplina. O pastor já disse aqui no início que muitas das vezes temos que disciplinar sim nossos filhos. Temos que botar sim na disciplina, porque cresce rebelde e depois a mãe está chorando sobre o corpo, lágrima de sangue, porque simplesmente não educou como Deus mandou, não fez como Deus quis, e fica chorando quando eu vejo muitas mães lá no bairro onde eu moro, porque os filhos começam na rebeldia.
que nada está pequeno. Não precisa ser disciplinado, não. Ainda não é hora. Quando completar certa idade, eu vou chamar a atenção. Eu vou reclamar. Aí o filho bagunça no colégio e a professora manda chamar que nada, está implicando com meu filho. É bullying, que nada, eu quero até processar. E vai deixando o filho à vontade. E vai deixando o filho comer o que quer, bullying no que quer, fazer o que quer. Depois o filho começa a dar vergonha, estou com vergonha. Eu não vou mais para a igreja, quero aquele menino, quero aquela menina. E pensa que não, o filho vai crescendo. E vai deixando. E depois o filho se torna marginal. Começa a usar, amados irmãos, droga, que é a praga que está destruindo todos os jovens, a maioria dos jovens. E aí começa a lamentação. Mas por que quando deu tempo não corrigiu? Por que quando era criança não disciplinou como Deus manda? Por que não ensinou seu filho o caminho que deve andar, irmão? Porque a Bíblia manda eu que sou mãe, você que é pai e mãe, ensinar seu filho o caminho que deve andar. E Eli, o engraçado, que ele ensinou a Samuel. Ele pegou no pé de Samuel. Samuel se tornou um sacerdote, um profeta muito abençoado por Deus. Porque Eli foi um bom instrutor, mas para os outros, para a casa dele não. Ele teve bênção para os outros, para os filhos dele ele não teve. Não teve como repreender. Porque, amados irmãos, nós somos exemplo como cristãos. O mundo espelha em nós. E muitos daqueles tempos via. Então ele só reinou por 40 anos. E eu vejo que, pela minha visão, que nesse período de 40 anos, Eli foi se afastando de Deus. Já não orava mais como de início. E foi envelhecendo. E foi deixando as primeiras obras, o primeiro amor. E perdeu a visão, porque a velhice já estava demais. E não entendia a voz de Deus. Não ouvia mais.